Como você está? 2 meses e meio, não é? 2 meses e meio de quarentena, 2 meses e meio de reclusão. Você é pai, mãe, família que está em casa com filhos, 1, 2, 3, 4. Ou como eu vi uma reportagem essa semana, em um programa que mostraram quíntuplos, 3 ou 4 famílias com quíntuplos. Você não sabe mais como lidar com o seu filho, que está brigando um com o outro, que briga com você, que você já não tem mais estratégia para saber como se reinventar? Então venha comigo. Vamos juntos refletir a respeito desse assunto. Não tenho resposta pronta. Não sou dona da verdade. Mas desenvolvo um projeto desde 2010, da Escola para Pais Familiares e Educadores Novo Horizonte, onde abordo a educação dos filhos nas diversas etapas do desenvolvimento. Para pais, familiares, educadores, pessoas que lidam com as crianças. Sou Marlene Venâncio da Silva, psicóloga clínica, formada há 34 anos. E aqui estou para fazer a minha parte, colaborar. Não para adquirir fama, não para adquirir sucesso. Porque me chocou, eu vendo também na televisão, um famoso que caiu da cadeira por causa de um rato, teve 30 mil acessos. Então eu vou deixar uma questão para nós pensarmos juntos, para você pensar. Eu peço para compartilhar o vídeo, para se inscrever, para tocar no sininho, para dar o seu like. Porque esse assunto é um assunto necessário a quantas famílias no nosso país. Quantas famílias não sabem como lidar com a situação? Quantas famílias estão exaustas, muito depressivas, sem saber como lidar, crianças se suicidando. Então vamos falar um pouco a respeito do assunto para fazermos uma prevenção e para termos motivação para seguir em frente. Hoje vou abordar o tema da rebeldia e da agressividade na infância, na adolescência, na pré-adolescência. E o objetivo desse vídeo hoje é trazer a você, pai, mãe, avô, avó, a possibilidade de aprender a dialogar, ao invés de, como sempre, que é cultural ainda, punir, brigar, gritar. Então, gente, querido pai, querida mãe, na verdade, se vocês são famílias que já querem, fazem a diferença, se vocês se afinizam com o objetivo principal, que é o melhor para os filhos de vocês, se você procura acompanhar, seguir, educar seu filho nos princípios da lealdade, da honestidade, da dignidade, então significa que você já possui, que você já quer um novo caminho para seu filho. E que vocês precisam ser preparados e orientados para que faça cada vez melhor. O planeta está se transformando. A sociedade está se transformando. Então vamos aprender a fazer melhor. Para que a gente faça melhor, não é fácil não. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas só que exige estudo, preparação, conhecimento, empenho, dedicação, disciplina. Tudo isso que eu falei é treinamento. É ouvir o vídeo 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, para se motivar
a sempre criar uma nova estratégia. Todos precisam, você precisa. Todos nós temos acesso, nós temos alcance às necessidades, a esclarecimento. Basta você ser estimulado, você ser motivado para que você busque cada vez mais se melhorar. Esse é o objetivo desse meu trabalho hoje. Existem, na psicologia, ou em regra, 9 coisas que toda criança, todo jovem, todas as pessoas precisam ouvir. Você chegar, abraçar o seu filho, seja ele adolescente, mãe, sai, pai, né? Ou o pai que não consegue, na maior parte o pai que não consegue, né? Eu amo você. É olhar nos olhos e dizer, eu te amo. Por mais que você brigue, por mais que você não concorde com ele, você o ama. Quando ele acertar, dizer que está orgulhoso. Eu estou orgulhoso de você. O que você costuma fazer? É o reforço positivo e o reforço negativo. Já falei isso em vídeo anterior. Toda vez que ele faz alguma coisa errada, você reforça, você dá atenção. Você grita, você briga, você xinga, você obriga, você bota de castigo. Atenção negativa. Agora, quando ele faz uma coisa boa, você está reforçando. Eu estou orgulhoso de você, meu filho. Me desculpa. É outra coisa que ele precisa ouvir. Você pede desculpa para o teu filho quando você se equivoca, quando você exagera, quando você perde o controle? Ou então quando ele faz alguma coisa errada? O quarto, eu te desculpo, meu filho. Não que você vá aceitar o que ele está fazendo de errado, porque você vai conversar. Mas eu te desculpo. O quinto, estou te ouvindo, meu filho. Será que agora, com esse período em casa, está dando tempo de ouvir o seu filho? De sair um pouco do celular, da televisão, do tablet ou do computador, ou do programa, do jornal, que tem que ouvir a qualquer coisa? Pensa bem. Será que vale a pena ouvir essa desgraceira toda que está aí na televisão? Uma briga sem fim que nós não sabemos no que vai dar e que não fazemos nada para que mude? Será que isso é mais importante do que você ouvir as histórias engraçadas do seu filho? Uma outra coisa também. Se ele não quiser fazer uma coisa, se ele contestar, outra coisa. E isto é tua responsabilidade, meu filho. Ou se ele errar de alguma forma, as suas ações geram consequência. Você vai ter que assumir com a consequência. O 8. Como que você vai consertar o que você fez? Lembra da frase que eu falei nos vídeos anteriores? Eu não posso caminhar na sua frente porque eu não vou poder resolver, eu não vou poder estar na frente tua sempre dando soluções para você. Eu não vou poder estar sempre atrás de você porque eu não vou poder amparar suas quedas. Mas eu vou poder estar do seu lado para te oferecer ajuda na hora que você precisar. Mas as consequências do que você fez, você vai ter que assumir. Como que você vai consertar o que você fez? Deixa que ele traga soluções. Mas o ímpeto, o impulso do pai e da mãe é: você vai ter que fazer isso, você faça aquilo. Não deixa que ele pense em consertar o erro. Ele pense em achar alternativa melhor. E também carinhosamente. Você quer tentar de novo? Quando ele erra, quando ele fracassa, você quer tentar de novo? Esse também é um fator. Um outro fator, pai, mãe, de um pré-adolescente principalmente, lembra no vídeo anterior, se você não assistiu, assista. A influência dos hormônios na cabeça da criança, do pré-adolescente,
que é atroz, é terrível. Então, uma das sugestões é que não fazer do não uma regra. Se você quer saber lidar com seu filho na pré-adolescência, não diga sempre não. Não vai funcionar. Ele é uma criança que está se tornando adulta. Ele deseja mais liberdade. É claro que eles irão querer sair com os amigos mais vezes, ficar mais tempo fora de casa, ficar mais horas sozinho no cantinho deles, entre outros cenários comuns da fase que ele está passando. Você não vai deixar ele fazer tudo o que ele quer, porque você é a base, o alicerce dele nesse momento. Ele age por impulso, ele quer tudo que os outros têm. E se nós deixarmos, eles vão se perder e nós também vamos perdê-los. Então você vai estar conversando o que é melhor para ele. E vai dizer não quando precisa, ou chegar no meio termo. Você tem que compreender que dizer não sempre, para tudo, não vai resolver em todos os casos. Você tem que se fazer entender quais são os limites que não podem ser ultrapassados. É eu andar do lado, é eu negociar. Permita que o seu filho saia dentro das suas regras e para os lugares que você aprovar. E dê a ele a chance de exercitar essa liberdade, dele aprender a utilizar dessa liberdade vigiada. Só que tem uma coisa, se não voltar no horário estabelecido, deixe bem claro que é um ato de irresponsabilidade e que você não vai aceitar. E que provavelmente, na próxima vez, ele vai receber um não. A aceitação incondicional do seu filho como ser, é ensinar a amar. E o amor, ele deve ser concedido, pai, mãe, livremente. Esse amor não deve ser oferecido só como recompensa pelo bom comportamento. A gente aceitar não significa a gente tolerar comportamentos inconvenientes. A gente deve amar sim. No amor exigente, que é um método mundial de tratamento a familiares com filhos rebeldes, agressivos ou dependentes químicos, o lema principal deles é: eu te amo, mas eu não aceito o que você faz de errado. Então nós podemos amar, nós podemos dar liberdade, nós podemos conversar, só que nós podemos deixar claro que nós não vamos aceitar comportamentos inconvenientes. A gente pode aceitá-los, mas rejeitar as atitudes mantendo as regras e os limites. Só que essas regras, como eu já disse em vídeo anterior, tem que ser constante. Os limites também. Não é porque eu estou de bom humor eu deixo, que eu estou de mau humor eu digo não. Tem que ter uma constância, essas regras. Um relacionamento saudável e maduro é o equilíbrio entre o dar e o receber. Supõe também aceitar os pontos fracos e os pontos fortes de cada um deles. E entre o dar e o receber, vamos aprender uma coisa, pai, mãe, para querer gritar, para querer brigar. Quanto mais você grita, você acaba fazendo, menos eles vão fazer. Deixe como está, aguenta o tranco. Deixe que ele não fez, não fale nada. É uma estratégia. Quando ele vir te pedir alguma coisa, diga não. Diga não, não, não. Ele vai estranhar. Por que você está me falando só não? Porque eu te pedi tal coisa e você não fez. Tenha paciência de avaliar a semana inteira, mas sob a responsabilidade dele e porque ele descobre os deveres dele.
a responsabilidade dele. Deixe uma semana inteira ele com todas as atribuições pré-estabelecidas. Se ele não cumprir, sente, repasse tudo que foi passado para ele, mas só que não faça, vai ter que aguentar o tranco, não faça. Isso é uma educação, é um treinamento que não vai levar muito tempo para se instalar a responsabilidade, internalizar a responsabilidade. Ele vai saber que se ele não fizer, ele não vai receber. Que se ele não fizer o que é uma atribuição dele, ele não vai receber o que ele quer e que você tem o direito de dizer sim ou não. Isso é valorizar a criança, valorizar o que ele faz, valorizar quem ele é. Busque coisas positivas para dizer a ele, a ela. Nunca dê a entender que o que a criança diz é bobagem. Gente, não é bobagem. Mesmo a criança pequena, de 5, 6 anos, que está ensaiando a autonomia, a independência de pensamento, que eu já falei em vídeo anterior, que parece que fala uma besteira, que não tem nexo, ou uma atitude, um comportamento que nada a ver, ele está ensaiando uma atitude espontânea, independente dele, ele está ensaiando. E se a gente critica, se a gente diz que é bobagem, se a gente briga, se a gente xinga, ele vai sempre achar que ele nunca é capaz de fazer nada, que tudo que ele faz ninguém gosta. Então ele vai criar uma dependência de você dar a diretriz para ele. E ele nunca vai ser independente. Tem muitos comportamentos que nós temos que cuidar, aprender, assimilar, colocar em prática desde que a criança é muito pequena. Para quê? Para que a criança internalize com amor, com segurança, na verdade, né? E essa segurança, ela está numa força moral. Eu adoro essa força moral. Quando vocês aprenderem que existe essa força moral dentro de vocês, que vocês não precisam gritar, que você não precisa xingar, brigar, que você não precisa se desestruturar, essa força moral vai ser o suficiente. Você possui essa força moral. Então, se você tiver paciência de treinar essa força moral, sem agressividade, sem agressão, e educar a criança, gerar uma convivência harmônica no lar, você vai perceber rapidamente, gente, não demora para se instalar esse comportamento, que vocês podem viver em paz. Você só vai olhar e ver que ele não fez, quietar, calar. E quando chegar a sua vez, você vai sentar e conversar. E não acusar. Você não fez isso, isso e aquilo, então não vou te dar isso, isso e aquilo. Não adianta, gente. Nós amamos essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, incondicionalmente, independente do que eles nos fazem. Só que na hora da prática, não é o que a gente demonstra. Porque quando eles erram, a primeira coisa que nós fazemos é prejudicar a autoestima dele, demonstrando o quê? Agressividade, o quanto nós estamos decepcionados com o que eles fizeram. Então, o que nós precisamos? Acolhê-los também na hora do erro. Sentar, conversar, o que aconteceu, por que você fez isso? E se a criança de 8, 9 anos para cima está passando pela chuva hormonal e que dá aquele repente, aquele TPM que dá na mulher? Será que ele não está precisando de um abraço? Será que ele não está precisando ser acolhido? Só que a gente demonstra sempre com agressividade. Vamos demonstrar que a gente não aceita o que ele fez, mas que nós o amamos da mesma forma. E que nós podemos pensar juntos como para fazer diferente. Que nós podemos ouvi-lo até ele mesmo chegar à conclusão do porquê que ele agiu daquela forma. Porque, na verdade, muitas vezes ele não sabe por que ele agiu daquela forma. Vamos pensar no que nós podemos dizer
sempre depois de um comportamento negativo. Aí talvez a gente encontre o motivo que eles estão tentando chamar a nossa atenção. Porque de alguma forma é um pedido de socorro. Quando a gente grita, quando a gente briga, quando a gente xinga, quando a gente acusa, quando a gente aponta, é porque a gente não sabe o que fazer. E quando eu grito é porque eu estou tão desesperado, tão perdido, que eu estou precisando que alguém me ouça. Então vamos acolhê-los. Vamos utilizar, independente da idade, os 30 minutos de desestressamento que eu falei, que eu mostrei nos vídeos anteriores. Eles são muito eficientes, esses 30 minutos. Vamos sentar com a criança 30 minutos no final do dia e vamos passar limpo o dia, as atividades, o que foi feito, o que não foi feito, como é que eles se sentiram. Gente, isso é terapêutico. Por que você precisa deixar chegar a atitudes tão graves de agressividade, dos TDAH, do comportamento agressivo em casa, do gritar, brigar, xingar, automutilação, se fechar dentro da escola, do quarto, se fechar nele mesmo, chegar muitas vezes ao suicídio, como nós temos visto nesse período de quarentena, a criança se suicidar. Por que nós temos que chegar ao máximo da nossa dor e pagar uma psicóloga? Pagar? Muitas vezes sem poder, para poder consertar? Não, vocês têm aí na mão de vocês a alternativa. Basta aprender a amar. Basta aprender a amar. Vocês sabem que quando eu montei esse trabalho, eu dei muita risada, porque eu estava conversando com uma sobrinha, e ela me ligou para dizer que as crianças dela, que na época estavam com 1 aninho e 3 aninhos, brigavam por causa dos brinquedos. E o que fazer, né? Bater? Xingar? Punir? Eu já estou educando para eles brigarem. A gente pode mudar o rumo dessa história. Pode ou não pode? Nós podemos fazer diferente do que fez a minha geração, a geração dos meus pais, que muitas vezes, cansados, sem saber como educar, batiam. Era a forma de educar, era batendo. Só que você é diferente hoje. Você é diferente. Hoje nós podemos corrigir com amor. Nós podemos fazer melhor. Não da forma certa, porque não existe forma certa, família certa, criança certa, não existe. Tudo é um aprendizado, mas é um aprendizado em família, é sempre fazer o melhor. Importante, gente, nunca buscar culpado. Cuidado, casal. Cuidado, pai e mãe, se não vivem juntos. Nunca busque culpado, mas resoluções para o problema. Não comparar um ao outro, não tomar partido um do outro. Vocês vão sempre ouvir, é porque ele é teu queridinho, é porque ela é tua queridinha. É o que vocês vão ouvir sempre. Então se mostre neutro, faça com que eles peçam desculpa um para o outro. Se eles estão bravos com raiva, peça para que se separem, até eles se sentirem mais calmos, até que eles possam ouvir um ao outro e falar. Ouvir sem pensar. Ouvir sem pensar. Depois, conversar. Quando a gente não sabe se colocar no lugar do outro, a vida coloca a gente lá para a gente aprender na prática. E é o que eles têm que fazer, aprenderem na prática. Né? Mahatma Gandhi, ele falava que a violência jamais resolverá uma questão que não pode ser resolvida pacificamente. Então é uma escolha. E você está tendo agora a oportunidade de aprender. A violência jamais resolverá uma questão que não pode ser resolvida pacificamente. Então você vai escolher daqui para frente. Vai ser berrando, gritando, xingando, batendo ou conversando. Ou amorosamente, carinhosamente. Você já cresceu no meio da violência. A maior parte cresceu no meio da violência. Seja ela física ou moral.
Tanto que os próprios casais se agridem moralmente e nem sabem que é uma agressão moral. E os pais despreparados, porque aprenderam com os pais, né, a corrigir, a educar com tapa, com surra, com grito, com berro, apesar de sofrerem nas mãos dessa realidade, hoje repetem a mesma realidade. Por quê? Porque foi a única forma que encontrou de educar os filhos. Então, vamos pensar? Vamos refletir? Vamos ouvir tudo de novo? No próximo vídeo eu vou dar continuidade a falar desse período de agressividade na escola, no período nas dificuldades, muitas vezes de patologias, como lidar, a sexualidade infantil, como orientar. Então, dê o seu like, compartilhe. Não espero que chegue a 30 mil, mas que pelo menos alcance muitas pessoas, muitas famílias que precisam. Se inscreva no canal. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube divulga. Toque lá no sininho para receber o próximo vídeo. E que todos possam ter novos momentos. Que você possa ter uma nova forma de agir. E que você possa conversar com o seu filho a respeito do que você ouviu, colocar até para ele ouvir, para ele saber que você vai agir diferente e que ele pode colaborar. Quando eu dou palestra para eles juntos, os pais e os filhos juntos, é um tal de um olhar para o outro, um cutucar para o outro, por quê? Porque a cumplicidade e o propósito são os mesmos. Então, faça seu filho ouvir esse vídeo, ouça junto com eles e faça uma proposta de agir diferente. Você vai gostar. Tenho certeza que você vai gostar. E eu vou ficar feliz. Até mais.